Agora sim. As vinhetas entraram aqui todas na ordem errada, mas tá. Doutor Kleber Suzuki, boa tarde para você. Boa tarde, só dando risada aqui, né? Pois é, rapaz, hoje entrou assim, tá tudo trocado aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas é isso, né? Quem manda fazer ao vivo, né? Tem esses probleminhas, mas graças a Deus, quem tá experiente consegue resolver, né? Resolve, porque é um quadro que eu amo fazer e a gente aprende muito, né? Nessa tarde, que é uma oportunidade que a gente tem para estar aprendendo e trazendo aos nossos ouvintes um conhecimento muito forte. Primeiro, porque é um quadro que trata direto com a saúde das pessoas, né, doutor? Não só da saúde bucal, né? Mas a saúde como um todo, porque no meu ponto de vista, não faz sentido a gente separar o nosso corpo por partes, porque a gente é uma carne só, né? É uma carne e um espírito, então tudo tem que ser trabalhado em conjunto. E por isso que tem aquela filosofia, né, das três vertentes, corpo, mente e espírito, porque é a junção de tudo que vai trazer uma saúde realmente integral, né? Então não dá para separar, né? A nossa boca está junto com o nosso corpo, que pode influenciar no nosso fígado, pode influenciar no nosso pé, e o contrário também, né? Um machucado no pé pode influenciar na nossa boca e em todas as nossas áreas da nossa vida. E o sorriso ele tem muito a ver com a autoestima da pessoa, né, doutor? Não só com a autoestima, mas também como que a pessoa se enxerga perante as suas dificuldades, os seus momentos. Então, tem gente que não consegue aproveitar momentos em famílias, convites para estar com os filhos, com os netos, porque não se sente confortável com o seu sorriso, com a prótese que usa. Porque faz sentido isso, né? Imagina você tá com uma prótese que não te deixa comer, ou tá desconfortável, fica te machucando. Com que vontade você vai aceitar e almoçar na casa de alguém, sendo que você vai ver aquele monte de comida gostosa e não vai poder comer? Olha aí. É uma coisa que a pessoa já se sente excluída, né, do meio da sociedade, da família, né, por causa de algo tão, parece ser tão simples, mas que traz aí um problemão, né, doutor? Sim, e é um problema que vai se expandindo, na verdade. É um problema fácil de, assim, relativamente simples de se resolver, né? A gente consegue devolver dentes fixos para as pessoas. Hoje é possível resolver, antigamente não dava, né? Então, muita gente se acostumou a viver dessa maneira e acredita que realmente não tem solução, porque passou a vida inteira ouvindo não, né? Ia buscar tratamento, tem como resolver isso? Não tem. Tem como resolver isso? Não tem. Então a pessoa acaba aceitando, né? Só que, graças a Deus, a odontologia vai evoluindo, as tecnologias também, e problemas que antes eram impossíveis de ser resolvidos, hoje a gente consegue resolver de forma rápida e tranquila, inclusive. Então, não só a gente consegue devolver dente fixo, mas como a gente consegue resgatar uma pessoa que estava se perdendo no meio da família. Porque a pessoa vai começando a recusar convite, o que, que a gente vai começar a fazer naturalmente? Para de chamar. Existe, doutor, alguma coisa de diferente no tratamento de uma clínica em relação a outra clínica? Eu acredito que cada clínica é única. Eu não vejo assim que é a melhor clínica, porque eu entendo que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Quem sou eu para querer fazer isso? Eu acho que existe a clínica com qual você se identifica. A clínica com qual que você chega lá e você se sente bem, que você conversa com as pessoas que estão ali, você se sente parte da clínica, como se fosse ir para casa de algum parente, você se sente em casa realmente. E que quando você tem alguma dúvida, todo mundo consegue te responder, ou se a pessoa não sabe, sabe quem pode te responder aquela sua dúvida. Então, eu acho que não existe clínica melhor ou pior, existe aquela clínica que você vai se identificar mais e que vai servir para você para resolver o problema que você sente. Por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, Dr. Kleber, eu quero fazer aparelho ortodôntico, eu vou virar e falar assim, eu não sou a melhor clínica de aparelho ortodôntico, de tratamento de aparelho dentário. Tem fulano que é muito melhor do que eu, que inclusive eu prefiro que você vá lá do que vai tratar comigo.
né? Então, eu acredito que o diferencial da Suzuki Odontologia é ter essa visão de que ela não precisa ser bom para todo mundo. Ela precisa ser bom para aqueles pacientes que querem ser tratados pela gente. E o implante, né? Fazer o implante custa muito caro. Agora, quando fala em custos, né, a gente tem que separar duas coisas muito diferentes. Porque quando a gente fala só em custos, a gente está pensando só em valores, né? Não estou falando que o valor do tratamento não é importante, longe disso, porque tem um investimento considerável. Mas eu faço analogia a gente ir a um restaurante. Tem restaurante que você paga R$ 200 para comer, que não é caro. Agora tem restaurante que você vai lá, paga R$ 10, que você fala que não valeu a pena. Por quê? O que sai caro no final é você fazer um investimento que não resolve o seu problema e não te deixa satisfeito. Isso sai caro, porque você está pagando por uma coisa que não resolveu. Então, por exemplo, o restaurante. Você paga baratinho, vai lá comer, a comida é ruim, isso saiu caro. Agora, você vai lá no restaurante bom, foi bem atendido, a comida é diferenciada, todo mundo ali. Aconteceu qualquer probleminha, às vezes caiu a água na mesa, o garçom vai lá, troca a mesa, troca o pano, te leva para outra mesa, não te deixa lá naquele lugar. Então, quando o atendimento faz jus ao valor cobrado, eu acho que isso não sai caro. Então, quando a gente está falando do tratamento com implantes dentários, é realmente isso. Eu não vou dizer que o tratamento, o investimento é pouco. É um investimento, sim, considerável. Afinal, um tratamento que vai mudar a vida de alguém, vai muitas vezes resgatar um casamento, resgatar uma união familiar, vai resgatar a pessoa que, ó, se olha no espelho, não se enxerga como a mulher que nasceu para ser, e de repente ela começa a se ver é mais bonita, ela consegue se enxergar como mulher. Qual que é o preço disso? Né? Eu falo que caro são todos os anos que a pessoa passou sofrendo por não ter resolvido esse problema. Por exemplo, eu pergunto para você, né, ouvinte hoje, que está aí, há quanto tempo você vem sofrendo muitas vezes com essa prótese, com essa ponte? Por quantos momentos você já se sentiu prejudicado por estar nessa situação? E se a gente fosse pegar e colocar assim em reais, em valores, cada momento desse, quanto que isso não te custou na vida? Eu tenho certeza que isso te custou muito mais caro do que fazer qualquer tratamento, dependente do valor que ele seja. Porque todo esse sofrimento que você já passou, você não consegue voltar mais para não ter esse sofrimento. Só que você tem a capacidade de tomar a decisão, dar o seu primeiro passo, para que nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, você não sofra igual aos 10, 15, 20 anos do passado. Olha aí. Como funciona o tratamento, doutor? Se a gente for falar o tratamento de implantes dentários, a gente tem que dividir em duas vertentes muito importantes. Tem o tratamento de implante unitário, que é para quem perdeu dentes isoladamente, né, perdeu um ou outro ali, e tem o tratamento de dentadura fixa com implantes dentários, que é para quem perdeu todos os dentes já, ou perdeu muitos dentes e sobraram poucos dentes que estão meio duvidosos ali já, né? Talvez o custo-benefício de fazer um tratamento nesses dentes talvez não valha tanto a pena assim. Então, para quem quer fazer o implante unitário, o tratamento é um pouco mais simples, porque é menos procedimento. Então, perdeu um dente, precisa devolver ele, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma análise, né, vai pedir um exame de tomografia, que é um exame 3D, que vai nos dar quanto de altura e espessura de osso a gente tem, né, como se fosse a tomografia é como se eu pegasse a sua cabeça, tirasse e colocasse dentro do computador e conseguisse mexer. Então a gente consegue ter você sem estar presencialmente, né? Então isso é uma evolução muito grande da tecnologia já. Então a partir desse exame a gente vê que tem o suficiente, a gente faz a instalação desse implante dentário, que nada mais é que uma raiz artificial, então ele é um substituto de raiz, porque em cima dele a gente vai conseguir prender um dente artificial, que é a coroa. Então o implante fica preso no osso para servir de fundação, suporte para o dente, e o dente a gente parafusa em cima desse implante. Então, eu brinco que o implante dentário é a forma mais perto do natural
da gente fazer um tratamento hoje para devolver dente fixo, né? E isso, né? Imagina um dente da frente que você não precisa mais ficar se preocupando em tirar, ficar limpando na hora que você está comendo, que não te machuca, né? Isso aí muda a vida de uma pessoa. Agora, quando a gente fala de dentadura fixa com implantes dentários, a gente está falando de um tratamento que você vai fazer mais procedimentos e, por incrível que pareça, também não é tão demorado a mais do que o implante unitário. Porque como a gente consegue distribuir melhor a força de mastigar, a gente consegue fazer muitas vezes um tratamento acelerado, que é o que a gente faz lá no consultório, que a gente chama de carga imediata. Então, como que funciona desde o início, né? O paciente vai lá, vai agendar a primeira consulta, então a gente vai conversar, entender o que ele está buscando, o que está incomodando ele, para a gente juntos personalizar esse tratamento e ele escolher o tratamento que mais faz sentido para ele. Eu vou apresentar algumas opções com vantagens e desvantagens e a pessoa que vai escolher. Não, para mim faz mais sentido escolher dessa forma. E aí a gente vai avançar no tratamento. Decidiu o tratamento que vai ser, a gente vai acordar a forma de pagamento, valores, tudo isso, né? Vai fazer o acerto. E aí tem a primeira consulta de planejamento, onde eu vou passar cada etapa, né? Detalhe por detalhe, o que vai ser, quantas etapas vão ser e o que vai ser realizado em cada etapa. Então, geralmente, um tratamento com dentaduras fixas sobre implante leva 10 horas de atendimento para ser finalizado. Acredita, pastor? Olha aí. Nem parece. E essas 10 horas a gente consegue dividir em 7 sessões. Olha aí. Como que acontece? A primeira sessão, a gente vai fazer uma moldagem da boca, para a gente conseguir fazer uma prótese já, por assim dizer, né? Que vai nos guiar para a instalação dos implantes dentários. Então, essa primeira moldagem vai para o laboratório, né? Ele geralmente vai demorar umas meia hora para a gente fazer essa primeira moldagem, e aí não tem mais o que fazer, porque foi para o laboratório, tem que esperar chegar. Voltou do laboratório, tem mais uma consulta de uma sessão de meia hora para a gente fazer o que a gente chama de plano de cera e registro de mordida. Para quem já fez prótese, vai saber que etapa é essa. É quando vem uma massa vermelha, a gente coloca na boca, a gente começa a fazer alguns riscos para a gente centralizar o sorriso da pessoa, para o sorriso não ficar torto. E o registro de mordida é para a gente registrar como que a pessoa fecha a boca, para os dentes se encaixar. Então, depois dessa etapa, que vai levar umas meia hora também, aí vai para o laboratório e volta com os dentes montados, para a gente fazer a sessão de prova dos dentes, que também é uma sessão rápida de meia hora. Porque a gente colocar a prótese na boca, a pessoa sorrir, olhar no espelho e falar, doutor, gostei ou não gostei. Se gostou, a gente pode avançar. Se não gostou, vamos entender o que a pessoa não gostou, se é a cor, o formato, o tamanho, se não está encaixando o dente, para fazer todas essas observações, mandar para o laboratório novamente, e aí, com isso, o laboratório vai fazer as correções e vai voltar para fazer a prova. Quantas provas eu vou fazer? Quantas forem necessárias. E aí, cada prova, a gente vai aumentando um pouquinho mais o tempo de tratamento. Mas, geralmente, na primeira prova, a pessoa já gosta, tá? Porque a gente tem todo um estudo, já tem uma experiência, um conhecimento, para a gente colocar mais ou menos o que a pessoa já quer. Então, geralmente, são poucas alterações que muitas vezes não precisa fazer uma segunda prova. Então, aprovou, tá tudo certo? Esse é o grande dia. É o dia que finalmente a gente vai conseguir colocar os implantes dentários. Então a pessoa vem para fazer. Rápido demais, não é? É rápido demais. Vem, aí é uma sessão aí de 2, 3 horas mais ou menos que a gente vai precisar para fazer a instalação de 4, 5 ou 6 implantes dentários. E esses implantes dentários já ficando bem firmes, a gente já consegue moldar e mandar para o laboratório nesse mesmo dia. Então, a gente consegue acelerar o tratamento. O laboratório voltando, a gente vai fazer uma segunda prova dos dentes. Precisava fazer? Não precisa necessariamente, mas eu gosto de fazer porque eu gosto de ter uma checagem, uma segunda checagem ali. Então, eu faço uma segunda prova dos dentes para realmente confirmar. Falar assim, olha, dona Maria, eu sei que a gente já provou os dentes, mas eu estou colocando aqui de novo para a senhora ver. É realmente isso que a senhora quer? E aí, se for, pronto, a gente segue e aí a gente já vai para finalização, né? Que aí sim, essa sessão é o grande dia de instalação da prótese. É o dia que a pessoa vai ficar finalmente livre da dentadura, que está frouxa, que está caindo, e vai conseguir realmente ter muito mais liberdade e conforto. Essa sessão leva mais ou menos uma hora para a gente instalar e fazer os ajustes,
E aí, depois disso, a gente tem a 7ª sessão, que é uma consulta de controle. Entender se a pessoa está se adaptando, se tem alguma coisa que a gente precisa ajustar. Se precisar de mais sessões, a gente faz, mas geralmente uma é o suficiente. Então, dentro dessas 7 sessões, a gente distribui mais ou menos de 7 a 8 horas de atendimento para você ter um sorriso para a vida inteira. Então, se a pessoa fala assim, nossa, vai demorar? Eu não acredito que 10 horas de atendimento seja uma distância muito longa para a pessoa percorrer. Não, com certeza não. Doutor, eu tenho um trauma de dentista. Muito medo. Colocar implante dói? Olha, essa pergunta do trauma é muito frequente no consultório, pastor, acredita? Eu acredito. E eu não acreditava que era tão comum assim, até eu começar a viver realmente isso. E o ouvinte deve se identificar com algumas coisas que eu vou falar, porque é as histórias que eu ouço praticamente todos os dias lá no consultório. Por que as pessoas têm tanto medo e tanto trauma do dentista? Eu não culpo elas. Se eu tivesse vivido o que elas viveram, eu também me sentiria da mesma forma, né? Mesmo sendo dentista. Porque, geralmente, o que essas pessoas passaram? Tiveram uma infância muito sofrida, na verdade, né? Os pais não tinham instruções, foram criados na roça, meio que assim, largado, por assim dizer, né? Largado no sentido assim, não tinha cuidados, né? Os pais não sabiam cuidar, cuidavam da maneira que achava que deveria, não tinha sistema de saúde para poder levar, né, suficiente. Então, geralmente, os atendimentos eram como? Passava um caminhão ou um carro, tinha um mês ou a semana que passava lá o dentista com o carro, ia passando de fazenda em fazenda, e aí quem estava com algum problema, sentava ali, muitas vezes no chão, anestesiava ali do jeito que dava, e ia tirando os dentes só, não tinha tratamento. E muitas vezes estava tão inflamado e o dentista não tinha uma tecnologia tão boa, não tinha materiais tão adequados para fazer uma anestesia tão boa, que muitos desses dentes eram arrancados com dor mesmo, doendo. Então era mutilado literalmente. E olha só, a gente ouvindo essas histórias, como a gente acredita que uma pessoa não vai ter trauma? Não tem como. Não tem como não. E principalmente o nosso Geraizão aqui, né, o norte do Goiás, existia esse abandono total, né, de dentistas. E essas histórias eram muito corriqueiras. Muito corriqueiras, e até hoje a gente escuta, infelizmente. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo mudar toda essa situação e fazendo as pessoas perceberem que hoje o dentista não é mais o inimigo, é o amigo, na verdade. Porque o que a gente mais quer é que as pessoas, na verdade, voltem a se cuidar para não ter problemas. É justamente o contrário, a gente trabalhar com essa prevenção. Então, para as pessoas que ainda têm medo de ir no dentista, o que eu posso garantir e falar com certeza? Hoje, o tratamento e a experiência no consultório odontológico mudou bastante. A gente fala brincando, mas é como se fosse da água para o vinho, literalmente. Porque hoje a gente tem anestésico muito mais potente, que é impossível a pessoa sentir dor durante o tratamento odontológico. A tecnologia avançou bastante, então os tratamentos estão menos invasivos. O que é isso? A gente precisa fazer menos intervenção, menos procedimentos para conseguir ter um resultado melhor, inclusive. E a gente teve um avanço muito grande dos medicamentos. Então, com esse grande avanço, o desconforto no tratamento odontológico caiu muito. Também hoje tem uma tecnologia que é o laser de baixa potência, que é um laser pós-operatório, que a gente consegue, com uma luz vermelha e infravermelha, acelerar todo o processo de cicatrização da pessoa. Então, com esse processo acelerado, ela vai sangrar muito menos, vai ter muito menos inchaço e, consequentemente, isso vai trazer muito mais conforto para ela. Então, devido a estar vivendo todo dia e vendo pessoas que estavam com trauma de dentista e olhar para mim e falar assim no final do tratamento: doutor, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. Já tinha há muito tempo. Já tinha feito há muito tempo. Então, por ouvir histórias dessa todos os dias, por mais que eu não tenha passado por esse trauma, eu acredito que a gente está conseguindo fazer um ótimo trabalho de fazer as pessoas tomarem consciência de que o tratamento odontológico não é mais um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é como se fosse um passeio ali. Você não, hoje ir no dentista não é mais um compromisso, é um lugar que você vai lá para se sentir acolhido. Né? Essa é a função da odontologia. De verdade. Muito bem, Adjalva, a paz do Senhor está com a gente também, a sintonizada na programação.
Obrigado, gente. Estamos no quadro Hora do Implante com o Dr. Kleber Suzuki, da Suzuki Odontologia. Um abraço especial também para o William, que está com a gente acompanhando a programação. Alô, pastor William, um abraço especial para você também, meu irmãozão. Também o seu Raimundo Silva de Carvalho está com a gente acompanhando a programação. Obrigado aí pela sintonia. Deixa eu ver quem mais está com a gente também participando aqui comigo. É a Gleitiane. Alô, Gleitiane. Um abraço para você, minha irmã. Obrigado aí pela sintonia. Um abraço todo especial também para os nossos ouvintes que nos ouvem pela internet, pelo www.masterfm.com.br. Alô, Rosângela. Um abraço, minha irmã. Obrigado aí pela sua audiência, está acompanhando a programação. Dando um abraço especial para todos, em especial para o Dr. Kleber Suzuki e também para a nossa irmã Ana Francisca, que mora lá em Alto Parnaíba, no estado do Maranhão. Também o pessoal lá que está em Guaratã do Norte, no Mato Grosso também, ouvindo a programação. Ver quem mais está comigo também participando aqui. Opa! Deu um alô aqui, uma geral, muito bem, deixa eu olhar aqui. Alessandro de Moraes, um abraço, Alessandro. Obrigado aí pela sua sintonia. Todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, Jean Caminhoneiro, obrigado pela audiência. Estamos no quadro Hora do Implante com o Dr. Kleber Suzuki, aqui nas ondas do rádio, no nosso 100,9. Hoje, no quadro, a gente está falando sobre implante. Você que está acompanhando a programação, chegou agora. Obrigado pela sua sintonia. Por que as pessoas demoram a iniciar o tratamento, Dr. Kleber? Eu acho que essa pergunta está relacionada com a pergunta anterior. Eu acho que tem muito... São duas causas principais que eu acredito que a pessoa demora para buscar o tratamento. O primeiro, eu acho que é o principal, é o medo mesmo, né? A pessoa já está consciente do problema que ela tem, ela já está inconformada de estar naquela situação, ela sabe, muitas vezes ela já sabe o tratamento que tem que fazer, só que fica postergando, assim, eu vou, não vou, fica nessa dúvida e nunca dá esse primeiro passo. E acaba não resolvendo esse problema pelo desconhecido, porque o medo, na verdade, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente começa a compreender a fundo das coisas, o medo começa a assumir naturalmente, porque a gente vai tendo mais segurança, né? Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é que as pessoas também se acostumaram a viver com o problema. Então, as pessoas têm um problema, só que passou tanto tempo que isso já faz parte da vida dela, que ela nem lembra mais que esse problema é importante para ela resolver. Então, às vezes a gente conversa com as pessoas, a pessoa fala assim, a dentadura me incomoda, mas e fazer o quê? Era assim, é assim mesmo, né? Minha mãe também usava, era assim, minha tia também usava, então comigo não vai ser diferente. Então tem um pouco desse histórico que a pessoa vai trazendo e ela vai incorporando para ela que é como a verdade, que isso impede ela de fazer um tratamento porque ela acredita que não tem o que fazer, né? Então, eu acredito que a gente consegue separar, né, em dois grandes grupos, né, que as pessoas que demoram muito para buscar esse tratamento. As que têm medo e as que se acostumaram a viver com o problema, que não é normal. Imagina aí, uma mãe de família passou a vida inteira, 30, 40 anos, trabalhando para criar uma família linda, criou filhos, às vezes está cuidando dos netos e nunca cuidou de si mesma. Você acha que essa pessoa não merece tirar um tempinho para ela, lembrar que ela tem esse problema e falar assim, nossa, eu mereço pelo menos um mês um mês da minha vida tirar para cuidar de mim e voltar a ter dentes fixos novamente para eu não ter o mesmo problema que minha mãe teve, que minha tia teve e ter um futuro diferente e poder aproveitar essa família que eu construí. Não é não, pastor? Eu fico observando, doutor, que muitas pessoas, às vezes, ela deixa sempre para depois, vai sempre protelando essa oportunidade e perde, né, muitos anos bons da sua vida. Doutor, uma outra pergunta. Eu moro longe da clínica. É possível fazer o tratamento aí em Gurupi, na Suzuki Odontologia? Não só é possível, como a gente já faz. Tem muito paciente da região que vem aqui exclusivamente para tratar com a gente. A gente tem muito paciente de Formoso, principalmente, vem para cá.
tem paciente de aliança, que a aliança acaba sendo mais pertinho, mas Formoso já não é tão perto assim. É verdade. Tem gente de Natividade que já veio aqui, Crixás, é bem longe. de Anópolis. Então, as pessoas, lógico que a logística é um pouquinho mais difícil, porque tem a viagem, né? Mas a gente consegue organizar. É justamente para isso que tem a primeira consulta de planejamento. De acordo com as suas possibilidades, a gente vai organizar que os retornos que você faça sejam o mais otimizado possível, para que você venha menos vezes e consiga ter o máximo de aproveitamento. Então, a gente junto vai conseguir organizar o tratamento de uma forma que seja viável e seja possível a gente conseguir realizar o tratamento, né? Lógico que muitas vezes não dá para vir na frequência que você gostaria, mas isso não vai te impedir de fazer um tratamento. Só vai postergar um pouco a finalização, mas que é possível, é. E graças a Deus a gente tem conseguido, né, organizar e conversar e entender a situação de cada um para poder junto a gente achar uma solução, porque no final é isso. A nossa função é entender qual que é o problema que o paciente está passando, entender qual que é a situação atual dele e dar soluções para que aquele problema seja resolvido. Juntar o útil, né, ao satisfatório. Isso aí. Como saber se estou preparado para iniciar o tratamento? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo, porque a clínica, a odontologia, está sempre preparada para cumprir a missão dela, que é de devolver dentes fixos para as pessoas através do tratamento de implantes dentários. E com isso, realmente mudar a vida dela, fazer um resgate desses momentos que ela está perdendo, realmente transformar uma vida. Então, do que depende da gente, a gente está sempre pronto para cumprir essa missão. O que falta? Falta a pessoa decidir que ela merece e que chegou o momento dela. E essa decisão vai fazer com que ela comece a tomar ações para que esse tratamento se torne viável. Por exemplo, quando a gente começa a querer casar, não tem aquela, não tem aquela frase, quem casa quer casa? É verdade. Então, quando a gente decide que quer ter uma casa, tudo começa a conspirar para a gente ter a nossa casa. Verdade. Isso se chama priorizar. Porque qualquer outra coisa que não vá levar a gente a construir a nossa casa, até a nossa casa, a gente vai tirar do nosso caminho. Então, a gente vai começar a guardar dinheiro para colocar na casa, a gente vai deixar de fazer alguma viagem para focar na casa, vai deixar de sair muitas vezes com os amigos para focar na casa. Não estou falando que isso é certo ou que é errado, isso é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Então, ela vai se preparar para que a casa fique pronta e a casa surge ali. Mesma coisa com o carro, com a faculdade dos filhos, tudo que a gente foca, a gente consegue realizar. Então, a pessoa saber se está preparada ou não, é realmente ela entender se ela tomou essa decisão. Falou assim, não, eu não aguento mais ficar nessa situação com essa prótese frouxa, passando essa vergonha, com esse medo da prótese cair enquanto eu estou conversando e passar esse constrangimento. Eu não quero mais isso para mim. Então, eu vou me organizar para que eu consiga realmente fazer esse tratamento. Porque não vou falar que você toma a decisão e fala assim, não, agora eu vou me virar e vou fazer. Não é assim. Precisa ter um planejamento, precisa se organizar. Porque é um investimento relativamente alto, tá? Mas é um investimento que é possível para a maioria das pessoas fazer o tratamento. Ah, doutor, você está falando isso porque você não vive a minha realidade. Realmente, a minha realidade pode não ser a sua, que é o ouvinte, mas eu tenho a realidade dos meus pacientes, porque eu tenho dona de casa, não estou desmerecendo, né, a função de ninguém. Só estou querendo mostrar aqui que muita gente acredita que não tem condições de fazer o tratamento, mas que dá sim, né? Então, tem muita dona de casa, aposentado, tem gente que é técnico, tem gente que trabalha de autônomo e vai se organizando, junta um valor para dar uma entrada, a gente vê como que fica bom para fazer o parcelamento e a gente vai junto traçando a melhor maneira para conseguir realizar esse tratamento. Então, a partir do momento que a pessoa decidiu, não tem mais nada que fala para ela assim, não estou mais preparado. Então, o que falta é a decisão, né? Falta a decisão, para ela falar assim, é isso que eu quero. Iniciar, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. É aquele negócio, se você quer chegar no destino, você
primeiro passo sempre vai fazer a diferença. Faz na sua diferença. caminhada. Ninguém chega no último destino sem dar o primeiro passo, né? Olha aí, é desse jeito. Gente, olha, o quadro Hora do Implante tem o oferecimento da Suzuki Odontologia. Fica na Rua 7, entre as avenidas Rio Grande do Sul e A Guanabara. Guanabara, ali próximo a Comáquinas. A Rio Grande do Sul é a mesma do Beira Rio Supermercado, e também a outra, a Guanabara, é a mesma da Unirg, Da né? Unirg, do Campus 2. E detalhe, a Suzuki Odontologia oferece estacionamento. Então, ali na Rua 7, ali você fala, pastor, é muito movimentado. A Suzuki Odontologia tem estacionamento privativo, não é isso, doutor? Exatamente. Para quem é nosso paciente, você pode chegar lá, cabe 3 ou 4 carros, talvez até mais ali, se organizar direitinho. É que geralmente as pessoas não costumam parar no lugar certo, mas não tem problema, porque como a gente lá é horário agendado também, geralmente tem mais vaga do que o necessário para estacionar. Então foi tudo pensado, né, quando a gente foi mudar ali para a Suzuki Odontologia na sede nova, como a gente conseguiria deixar um local que fosse o mais confortável possível, que o acesso fosse facilitado. Inclusive para a pessoa que tem deficiência, porque a gente fez questão de colocar uma rampa de acesso e priorizar os atendimentos no térreo. Olha aí, tudo pensado no bem-estar do atendimento daqueles que fazem parte aí da família Suzuki Odontologia. Com certeza, tudo para aqueles que decidiram e que fazem sentido para eles e estarem com a gente, para aqueles que literalmente nos escolheram. Né? Então, para aqueles que nos escolheram, a gente vai estar sempre dando o nosso melhor para que a gente faça jus a essa escolha. Doutor Cláudio Suzuki, o telefone e o contato pelas redes sociais. Então, o nosso telefone ali é o 63 992 14 5426. E as nossas redes sociais, no Instagram é suzuki.odontologia e no Facebook Suzuki Odontologia Implantes Dentários. O senhor não vai correr esses 2 dias, não? Não vou correr em prova, mas eu vou correr na rua. Gente, a última maratona do Dr. Cláudio foi 40 e quantos quilômetros? 42 quilômetros. 42 quilômetros lá em São Paulo. Lá em São Paulo. É carreira, hein? Carreira é longe, hein? Mais longe que ir pro Cariri. Você foi e voltou? Foi e voltei do Cariri, praticamente. É verdade. Bate e volta. Doutor Cláudio, na próxima quinta-feira teremos o nosso encontro mais uma vez. Com certeza. Maravilha, ficamos então marcados assim. Agradeço a você, ouvinte, pela audiência e pela companhia. Tivemos o quadro Hora do Implante aqui com o Dr. Kleber Suzuki e eu quero remarcar esse encontro para a próxima quinta-feira, Dr. Kleber. No mesmo horário, no mesmo lugar. Maravilha, gente. Obrigado a vocês pela audiência. Obrigado a vocês pelo carinho. Claro que a